os 10 mandamentos do bom voto. Escolha consciente exige algumas informações que fazem toda a diferença na hora de decidir o candidato. Primeiro, informe-se sobre a eleição. Paulo Márcio Cruz, advogado e professor da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, lembra que o eleitor consciente deve, antes de tudo, se informar sobre o sistema político do país. Isso significa entender, entre outras coisas, que votar em um candidato a um deputado não significa somente pensar em elegê-lo. Não temos um sistema de pegadinha que é o voto proporcional. Muitos eleitores não conseguem entender que o voto também é no partido e que pode eleger outros candidatos a reboque do seu escolhido, afirma este professor. É o número total de votos na sigla que vai estabelecer o número de eleitos por partido. Um candidato com apenas um voto pode se eleger e se um colega de partido tiver milhares de votos e conseguir legenda para levá-lo junto. Um caso clássico foi o do candidato Enéas Carneiro nas eleições para a Câmara em 2002. Como deputado federal mais votado, ele conseguiu legenda para levar com ele outros 5 candidatos do PRONA. O último deles havia obtido apenas 275 votos. Segundo, conheça a vida pessoal do candidato. O historiador e professor Afonso Inhofe, na Univille, recomenda que o eleitor vá a fundo na investigação da vida do candidato, inclusive na sua trajetória pessoal. O caminho bibliográfico da pessoa é, sim, muito importante. Avaliar o seu comportamento é uma forma de identificar traços que podem levá-lo à corrupção. Se o candidato foi uma criança ou um adolescente narcisista, esse já é um fator que deve afastar o voto. O professor, ele ainda acredita que entre tantas propostas similares, esses pequenos detalhes podem fazer a diferença na hora de escolher. Parece que todos têm os mesmos objetivos, a linguagem também está padronizada e a esquerda e a direita se confundem sem clareza. Analisar o passado é uma boa maneira de chegar às diferenças. Terceiro, fique de olho na vida profissional. Se conhecer a vida pessoal dos candidatos é importante, ter ao menos uma avaliação sobre as carreiras profissional e pública é fundamental. Para os candidatos que nunca ocuparam cargos públicos relevantes, acompanhar a trajetória profissional já é um bom caminho para auxiliar o eleitor na hora do voto. Não se deve votar no escuro, sem saber nada sobre o trabalho anterior da pessoa que estamos elegendo, recomenda o coordenador de projetos da ONG Transparência Brasil, Fabiano Angélico. O professor da Univale, Paulo Márcio Cruz, acrescenta que o currículo deve passar por uma análise rigorosa por parte do eleitor. Procure o currículo do candidato, procure saber o que ele disse, o que ele pensa, como se manifesta publicamente. Quarto, reúna e compare as propostas. Além de conhecer a trajetória pessoal, profissional e pública dos candidatos, o eleitor também deve mergulhar fundo nas suas propostas. Para isso, um bom método é acompanhar sistematicamente e os veículos de comunicação. O eleitor precisa analisar friamente as propostas de governo. A imprensa costuma fazer esse papel de traduzir os planos, já que o eleitor dificilmente vai poder ler todos os planos, afirma Fabiano Angélico, da Transparência Brasil. Ele recomenda 3 projetos da ONG, o Deu no Jornal, deunojornal.org.br, o As Claras, asclaras.org.br e o Excelência.org.br.
O primeiro é um banco de informações de jornais e revistas desde 2004. O segundo informa sobre o financiamento das campanhas e o terceiro tem os perfis de todos os deputados em atuação no Brasil. Quinto, não siga a opinião de outras pessoas. Em época de eleições é muito comum o vizinho, o tio, o irmão, o primo do primo darem palpites sobre o candidato no qual você deve votar. Mas os especialistas recomendam muita cautela ao dar ouvidos a esse tipo de opinião. A escolha do voto deve ser mais racional do que emocional. Por isso, é complicado escolher um candidato pelo carisma ou pelo que as pessoas falam dele, lembra o historiador Afonso. Sexto, conheça as regras de cada partido. Eleger um candidato significa também eleger um partido. O eleitor deve observar quais os partidos que conduzem militantes mais produtivos e honestos que se encaixam em seus padrões éticos, afirma o professor Afonso. A opinião é compartilhada por Fábio. De acordo com ele, o eleitor deve pensar em eleger um Congresso Nacional forte e, para isso, deve pensar em ir além da superficialidade. Sétimo, desconfie das propagandas. Todos os especialistas são unânimes em uma questão. O eleitor não deve basear seu voto somente no que assiste na propaganda política. Sozinha, ela não é o melhor caminho. É bom assistir para analisar a postura dos candidatos, mas não fazer dela o único artifício para a escolha. O professor Paulo Márcio Cruz concorda com Fábio Angélico e diz que a propaganda é importante, mas outros caminhos também são. 8. Pense bem antes de fazer a opção. A opção pelo voto branco ou nulo deve ser tomada somente quando nenhum candidato se encaixe nos padrões éticos do eleitor. Essa é a opinião do historiador Afonso. Não tenha vergonha de votar branco ou anular, mas faça uma opção consciente. Avalie bem todas as possibilidades antes. 9. Vote sempre pelo interesse coletivo. A recomendação é do promotor Carlos Eduardo Abreu Sá Fortes. Segundo ele, o eleitor não deve pensar somente nos problemas que lhe afligem, mas também nas grandes questões debatidas em plano maior. Por isso, é importante participar ativamente do processo político e acompanhar as ações dos candidatos. 10. Depois da escolha, a fiscalização. Se você chegar ao 9º mandamento e conseguir eleger seu candidato, começa a missão mais difícil da democracia. Você, eleitor, terá a missão de acompanhar as ações do político e cobrá-lo sobre promessas e compromissos eleitorais. O melhor caminho para isso é a informação.